Muito bem, então estamos começando mais uma transmissão do grupo de estudos Arautos do Espiritismo. Hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. É sempre um prazer estar com vocês, a todos que estão conectados no Zoom, que estão também nos assistindo pelo Facebook. E também, depois do programa, ele vai para o YouTube da União Arautos do Espiritismo. Então, sejam todos muito bem-vindos, que possamos agora encontrar uma posição confortável para fazermos a nossa prece de abertura. Então, que possamos nos conectar agora ao plano espiritual, fazendo uma respiração bem profunda, soltando o ar. Se for confortável para você, feche os olhos. Vai sentindo agora toda a energia de vida. Percebendo que você, nesse momento, está protegido, protegida. E vamos agradecendo a toda a egrégora, o Dr. Reinaldo, Maria Angélica, que estão felizes com esse nosso trabalho, com esse nosso grupo de estudos. E assim, com essa proteção, coração quentinho, possamos dar início a mais um grupo de estudos. Que assim seja. Graças a Deus. E agora eu passo para a Fernanda, que vai dar os nossos recados. Boa tarde, Fê, bem-vinda. Boa tarde, Mi, boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, começar com os nossos recadinhos. Primeiro, vamos falar um pouco da nossa estrutura do nosso estudo. Então, lembrando que sempre a cada semana, nós pegamos uma obra principal, né, do Espiritismo, de Allan Kardec, e fazemos as pontes com o Livro dos Espíritos e os assuntos da atualidade, né, dos nossos aprendizados diários. Então, na primeira semana, a gente fala um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda, a gente entra com o Livro dos Médiuns. Na terceira, livro Céu e Inferno. E na última, quarta, a Gênese. Lembrando que hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro A Gênese. Certo? E um último recado que eu gostaria de dar para vocês é que todos os domingos, às 4h30 da tarde, está rolando o programa Arautos com você, na Rádio Boa Nova. Pessoal, vai lembrar que são episódios inéditos e é com a apresentação da Delmar Franco e os programas, né, os aprendizados do Dr. Reinaldo Leite. Então, vale a pena, é super gostoso, tá bom? E eu acho que é isso de recado. Semana passada, no finzinho do nosso estudo, o seu Homério soltou uma reflexão, né, uma pergunta, deixou aí, cutucou um pouco a gente, perguntando, né, o que é a morte? E aí ele falou, olha, fiquem aí com essa reflexão, deem uma pesquisada, quem puder, dê uma olhada, tem no Livro dos Espíritos a resposta. Então, né, eu fico responsável de preparar o nosso material de apoio, né, de estudo, então eu incluí também essa pergunta lá, e saber também se vocês, a galera que está nos acompanhando aqui pelo Zoom, também pelo Face, vocês conseguiram refletir um pouco sobre essa pergunta, o que é a morte, encontrar ali alguma coisa no Livro dos Espíritos, como que foi isso? Eu fui refletir, fui procurar também, e eu achei interessante que a morte é uma passagem de um plano para o outro, né, de uma dimensão para outra. É isso que eu entendi, né, que eu compreendi. E que ela faz parte da vida. Por ser ciclos, né, nós estamos no ciclo, a gente está na vida, são ciclos. O próprio universo é cíclico, né?
E só que nós seres humanos não compreendemos isso, por estarmos muito presos à matéria, né? Não entender que tem sempre uma continuação, né? Num outro plano, numa outra dimensão, enfim, de acordo com o que a pessoa acredita ou, enfim, ou denomina, né? Por mais que a pessoa saiba disso, até mentalmente, mas não é fácil, né, aceitar essa passagem, né? Também não, é para poucos, né? Mas é algo natural, é algo da vida. Mas aí é que tá, a gente não consegue assim, absorver isso como algo natural, né? Mas sim algo que ninguém quer nem ouvir, ninguém quer ouvir, saber. Então a gente precisa se espiritualizar muito, evoluir muito, dá para chegar num nível, como está lá no livro dos Espíritos, né? Que é algo natural, que enfim, que é a passagem, que, né? A gente ainda tem que comer muito arroz com feijão ainda. Essa é a minha ideia. Muito bom, Angelina. Obrigada. Quem mais, pessoal, gostaria de trazer também? Olha, boa tarde a todos. Eu também, a semana passada, não consegui estar, mas já entendi a pergunta e para mim, quando se fala de morte, é morte física, a minha morte da matéria. Eu acredito, sim, que a energia não morre, que quando desencarna do corpo material vai para outra dimensão onde não há matéria. E quando eu falo o que eu sinto é que é muito mágico. E como uma vez a amiga Telmar disse muito bem, eu sinto ter a humildade de não falar mais daquilo que não conheço, mas que respeito, mas que sinto que é isso, que a vida é muito mais que só aqui este plano, é outra maneira de viver, onde não há matéria. É assim que eu sinto, com muita amorosidade e muito respeito, e estou muito grata a vos ter encontrado e me terem mostrado este caminho maravilhoso. Muito obrigadas. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, Elsa. Delícia. Alguém mais, pessoal? Gostaria de falar um pouco? Bom, eu acho que tem uma coisa só que eu gostaria de apreciar, gente. Uau, como o grupo tem uma inteligência coletiva, que gostoso, né? Eu acho que é exatamente isso que as meninas trouxeram, a Angelina e a Elsa. No Livro dos Espíritos, Kardec traz essa questão, então, da morte ser uma simples mudança de estado, né? E eu, assim, conforme eu estava lendo, eu também compreendi que a morte está a serviço de uma evolução, está a serviço da lei do progresso, né? Então, acho que só para a gente, não sei, a Delmar, a Mi, querem falar alguma coisa? O seu Homero, acho que entrou também, fique à vontade. Acho que é importante a pesquisa que você fez, né? Que quando a gente fala a própria palavra, né? Desencarnar, quer dizer tirar a carne, né? Então, o que segue, o que continua? Eu achei bonito que nessa pesquisa que você trouxe, o Kardec ele coloca que a separação do espírito do corpo não é dolorosa naqueles casos das mortes naturais, aquele desgaste biológico dos órgãos, porque a separação não é brusca. Então, existem desencarnações que são mais naturais, vamos dizer assim, né? Onde a alma vai se desprendendo gradualmente, ela não escapa, né? E aí, isso eu acho importante, está no Livro dos Espíritos, nas questões 155A. Então, quem quiser ir aprofundar depois. Então, é importante a gente ter essa... Claro que cada desencarnação, cada caso é um caso, né? E só conversando, então, aí com a Elsa, a matéria, do jeito que é, né? O corpo material, esse se decompõe, ele volta para a natureza, e a gente segue, e ainda assim o perispírito é semimaterial. Então, ele ainda tem, é uma matéria mais sutil, quintessenciada, então, mas ainda é matéria, tá? Então, só para a gente, né, como é um estudo aqui, a gente lembrar e levar isso em conta. Seu Almério está aí, seu Almério?
Tcharam. Bom, então vamos seguindo aqui, né? Almério, se o senhor tiver, é só clicar no microfone para abrir o vídeo, a sua câmera e o microfone. Pode seguir. Como ele trouxe a provocação. Seu Almério, já estamos lhe vendo, agora é só clicar no microfone para a gente também ouvi-lo. Vamos lá, já que o senhor trouxe a provocação, né, o que sobre... Agora sim, pode falar, senhor Almério. A provocação? Então, da semana passada, que nós estávamos estudando sobre a questão da morte, falamos bastante da morte, mas nós não falamos o que é a morte. Por que se morre? Foi essa pergunta que ficou para ser respondida. E aí as pessoas ficaram de estudar, de pesquisar, para a gente lembrar da questão. A gente falou da morte, mas não falou o que ela representa, né? Então, era isso que ficou da semana passada. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, a vida e a morte, né? Qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? E a resposta é bem curtinha, né? O esgotamento dos órgãos. Esgotamento dos órgãos. Então, ele dá um exemplo aqui que pode se comparar com a cessação do movimento de uma engrenagem, de uma máquina em movimento. Quando termina a energia, a máquina se desarranja, ela para de funcionar. Então, no nosso caso, da morte do nosso corpo, é a mesma coisa. Nós reencarnamos com uma vitalidade orgânica, de saúde, força e tudo mais, e ela vai se desgastando ao longo do tempo. Chega um momento que o corpo não tem mais energia, não tem mais resistência. Por não ter mais resistência, o espírito não tem mais como permanecer nesse corpo. Ele se desliga do corpo. Na morte natural, né? Naturalmente desliga aos pouquinhos. À medida que vai esgotando a vitalidade, a energia, o espírito vai se separando dele, né? E aí, como se fala, não é o espírito que saiu do corpo e o corpo morreu. É o contrário. O corpo morre e aí não tem mais como o espírito permanecer ali, ele é obrigado a se desligar na morte natural. Eu acho isso uma coisa tão até bonita, viu, de você pensar assim. E aí também é importante, a gente falou isso, a semana passada a gente falou, a importância de estudar a morte. De estudar a morte para compreender a vida. Estudar a morte para compreender a vida. Quando você compreende isso, o corpo vai se desgastando, você começa percebendo o espírito se distanciando dele, né? Isso vai até o finalzinho. Quando você tem essa consciência, a morte se torna mais compreensível, mais natural, você aceita com mais naturalidade, sem medo, sem rancor, sem culpa, sem nada. Aí a importância de estudar esse capítulo bastante, para a gente entender por que nós estamos no corpo, por que nós precisamos dele, valorizar esse corpo também para as nossas atividades. Aqui a gente falou sobre isso a semana passada. Então, a morte é o esgotamento das energias vitais, orgânicas que o corpo precisa dele para a sua sobrevivência aqui. Quando termina essa energia, essa vitalidade, o espírito não tem como permanecer ali. Ele precisa se desligar. Pronto. Como eu não acredito em coincidências, né, para o estudo agora, falar de morte nesse início de estudo tem a ver com a semana que vem, terça-feira é dia de finados. Isso mesmo. E eu lembro
né? Quando o doutor Reinaldo chegava nessa época, ele costumava dar algumas orientações a respeito, né? Então, ele falava assim, que quando chegam esses dias, muitas pessoas vão aos cemitérios, né? Esperando, fazem ali, né, as suas preces, as suas orações, e falou, tudo isso tem o seu valor, mas a gente precisava ter a consciência de que os falecidos não estão lá, né? Isso, e aí como encarar, então, e lembrar deles com carinho, ele sempre falava isso, né, lembrar dos falecidos, né, dos finados, de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, em vez de ficar lembrando da fase difícil, da dor, né, do momento da morte, ou se foi uma doença prolongada, não, ele fala, porque às vezes há uma permissão no dia de finados dos entes queridos se aproximarem, porque há um campo mental que liga muito, né, por ser dia de finados, e nesse 1 ano e 8 meses nós tivemos muitos desencarnes, né, então se preparar para esse dia, já que vai ser uma egrégora, um campo vibratório aí praticamente mundial, né, onde se comemora finados, as pessoas vão estar vibrando nesse tema da morte, né, São Mário? No dia de finados, né, a gente já estudou isso, já ouviu falar, que nesse dia é maior o número de espíritos que são atraídos, né, pelas famílias, principalmente no cemitério e tudo mais, porque olha quantas pessoas vibrando, né, pelos seus mortos e tudo, e pela a ação do pensamento, pela função do pensamento, esses espíritos são atraídos para ali, né? Daí a importância, como você disse aí, de a gente vibrar lembrando dos momentos alegres da vida, né, que a vida não é só de tristeza, ela tem momentos alegres também, lembrar dessa parte alegre, dessa parte feliz, dessa parte importante que a vida nos oferece nesse dia, né, das coisas boas. E, naturalmente, o espírito vai ficar mais satisfeito, mais feliz quando ele é reconhecido das coisas boas que ele fez, quando ele é compreendido e respeitado, né? Então, é importante isso. As velas que é colocada lá em intenção da alma, né, que foi embora, se você não colocar ali naquele objeto, naquela vela ali, um sentimento de alegria, de bondade, de respeito e tudo mais, é um instrumento que você põe ali que não vai respeitar muito, não vai funcionar muito na vida do espírito, né, porque ele está tão senhor de si do outro lado, e ele vai ver aquela velhinha acesa ali para ele, né? Mas para que isso, né? Se eu estou aqui tão inteiro desse lado aqui, né? Mas a nossa crença ainda é assim, né? Acender uma vela para as almas que estão no céu, estão em outro lugar, como que essa vela fosse iluminar o seu caminho. O que vai fazer iluminar o seu caminho é o pensamento que você dirige a ele, né? Um caminho de recuperação, de aprendizado, de acerto das contas que ficaram atrasadas e tudo mais. Aí, né? É isso que vai dar força a esse espírito na espiritualidade. A vela é mais um sentimento que a gente coloca lá, porque nós aprendemos isso nas religiões anteriores aí, né, que precisa acender uma vela lá para os mortos, mas o importante é uma palavra amiga para os nossos amigos que estão do lado de lá. Então, vamos que a gente possa aí na terça-feira fazer a diferença onde quer que a gente esteja, podendo levar essa informação, essa parte do estudo, a própria vibração, né? A gente pode fazer a diferença com a nossa vibração aí nos ambientes. Muito bem, que tal seguirmos? A diferença você pode fazer em casa também, né, Delmar? Não precisa ir lá, né? Mas sim. É o aprendizado que a gente recebeu. É o aprendizado que a gente recebeu do corpo que foi levado para o cemitério. A gente, às vezes, até pensa que ele está lá. Pensa nisso, mas não está mais, né? Não mais. Então, muito bem.
em casa, no seu recolhimento, pode fazer isso. Né? Verdade, verdade. Que tal a gente passar aí para a Gênesis, capítulo 2, seu Homério? Vamos falar de Deus. Puxa, Vamos! Deus. Aê! E aonde que está esse Deus que tanto se fala, não? Pois é, depende de que Deus, né? Se for também o Deus de algumas religiões, ele está sentado num trono aí, seu Homério. Tem alguns que estão lá, sentados, sendo reverenciado, recebendo homenagem. Isso. Isso ainda tem. Né? Tem, mas o que o Kardec estudou e o que os espíritos falaram para Kardec é diferente, né, seu Homério? É um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Né? E esse Deus que o Kardec coloca não é tão fácil de ser compreendido, não, né? Não é, não. Eu acho que não é. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, mas aonde que está essa inteligência suprema? Tem uma historinha assim, que um sábio, depois de estudar bastante, filosofar bastante a respeito de Deus, ele se estressou tanto que ele resolveu dar uma saída de casa e caminhar para o campo. E aí depara com um roceiro, trabalhador lá na roça, carpinando a sua plantação lá. E aí ele chegou perto do roceiro e, sem muita conversa, disse para o roceiro assim: você pode me dizer aonde está Deus? O roceiro encostou o rosto no cabo da enxada assim, olhou ao redor de todo aquela extensão visual que foi possível enxergar e perguntou para o filósofo sábio lá: aonde está Deus? Sinceramente, senhor, eu não sei aonde está. Mas eu pergunto para o senhor: aonde que Deus não está? O senhor pode me responder? É essa a questão. E é essa questão que dificulta o nosso entendimento, como diz o Livro dos Espíritos, outras coisas escritas aí, que Deus está em toda parte, em todos os lugares, nas pequenas e nas maiores. Então, essa essência divina que a gente não vê e não pode tocar, né? E é que dificulta o nosso entendimento, como diz aqui os cientistas. O cientista quer ver Deus, ele estuda a essência da divindade, do universo e tudo mais. Ele chega até compreender a existência de Deus para poder também entender a razão da vida, do universo, do homem. Ele estuda Deus. Fala até assim, eles falam até assim. Se não existir Deus, e são cientistas que estudam, se não existir Deus, como é que nós vamos estudar o universo, estudar o homem, estudar a vida, estudar a evolução e tudo mais? Olha, como é complexo isso. Precisa ser estudada essa natureza divina, mas estudar de uma outra maneira. Esse ser divino, o qual nós reverenciamos tanto, e que sem ele nós não existimos, não está nessa natureza material que nós estamos inserida nela. Por isso que fica difícil de compreender e entender a divindade. Nós ainda queremos ver, queremos tocar, pegar, conversar, porque nós estamos ainda muito pegados às coisas materiais. Nós só acreditamos naquilo que vemos e tocamos. Nas coisas mais sensíveis, de uma outra natureza, que foge dessa natureza material, como a natureza espiritual, precisa outros sentidos para perceber e conhecer. E esses sentidos nós vamos só adquirindo à medida da evolução e do progresso, como fala aí o Livro dos Espíritos, a própria Gênesis fala. Você precisa se desenvolver essas aptidões que você já tem inata, você já traz,
essa aptidão inata dessa existência, mas você precisa desenvolver. É a mesma coisa aqui na Terra, quando a gente vai para Santos, quando a gente depara lá com a neblina na estrada lá. A gente sabe onde é que está a praia lá, mas você não enxerga, mas intimamente você sabe onde ela está e para onde você vai. À medida que a neblina vai dissipando, você vai enxergando para onde você está indo. A mesma coisa com a essência divina de Deus. Você pode enxergar Deus, diz a doutrina que pode, mas só os puros, só os eleitos, vamos dizer assim, eleitos, não é que foram eleitos assim por uma ação da graça, mas para ser elevado dessa natureza, quanto suor foi derramado primeiro. Daí também mereceram, né, ser agraciado com essa presença divina. Eis Deus na nossa vida. Pois é, Selmério, no capítulo 2, o apoio, né, a pesquisa que a Fernanda fez, Kardec, a gente sabe que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que o senhor trouxe, mas trazendo para a Gênese no segundo capítulo, o que os Espíritos colocam aqui, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, isso está no Livro dos Espíritos, a origem de tudo o que existe, por isso que Deus está em tudo, conforme o camponês, Deus é a base sobre que repousa o edifício da criação, é a base onde repousa o edifício de toda a criação, e o ponto que importa considerar antes de tudo. Então, como o senhor disse, por mais que racionalmente não seja tão simples, mas eu achei que aqui deu boas referências, né? E também uma frase que a gente ouve sempre, que é pelo efeito se conhece a causa. Muitas vezes eu não preciso conhecer a causa, eu vejo, por exemplo, uma maçã. Eu posso não conhecer a macieira, mas eu sei que ela veio de uma macieira. E uma outra frase de Deus que eu gosto muito é que também, né, isso eu não sei se é do próprio Kardec, ou se foram os espíritos, eu não lembro, mas que é assim, se você tem dúvidas do que é Deus, você sai e você olha para fora da sua casa. O que o homem fez, a causa é humana, né? Das coisas que o homem fez, os prédios, os objetos, os carros. E quando você olha tudo aquilo que o homem não fez, então foi Deus que fez, inclusive o próprio homem. Então, eu achei esse princípio, né, bem interessante para a gente começar a reconhecer essa existência, essa presença divina, né? É pelo efeito que se conhece a causa, né? Assim que eles colocam, não é? Pelo efeito que você conhece a causa. Então, você olha, se as pessoas têm, assim, essa dúvida do Criador, aonde está Deus, nós queremos ver Deus, mas como nós não podemos ver, mas você olhando o efeito que esta causa provocou, como você acabou de dizer, aquilo que o homem não fez, né, é porque uma outra criação, uma outra criatura, um outro ser, foi que realizou essa grandeza que está aí. Olha para o universo, olha para essas outras tantas galáxias e mundos que estão espalhados por esse universo todo, e tudo isso é comprovado, tudo isso existe. A ciência foi lá, pesquisou e trouxe escrito, mostrando a realidade de cada um desses lugares aí. Então, essas coisas todas são verdadeiras, não são assim, uma coisa fantasiosa assim, do pensamento do homem. É assim, não. Foi lá, pesquisou e trouxe a realidade de cada coisa. Então, para realizar uma obra dessa imensidade, dessa imensidão, é preciso uma inteligência acima da inteligência que nós compreendemos, que é a inteligência do homem, ainda no seu nascedouro, e muitas vezes nós queremos ainda fazer assim
uma discussão para descobrir quem sabe mais, né? A própria ciência faz, às vezes, isso, né? Que é ir além da sua possibilidade. E um outro ponto que eu acho interessante aqui é que se duvida, né, da existência de Deus, da existência de uma fonte criadora, é o mesmo que negar esse axioma, esse princípio que todo efeito tem uma causa, né? E aí é como dizer que do nada pode surgir alguma coisa. Então, imagina, né, essa teoria. E aí ele coloca alguns pontos que eu achei muito interessante, por exemplo, as plantas nascem, brotam, crescem, se multiplicam, e cada uma da sua maneira, né, cada uma na sua espécie. Então existem leis, de novo, toda semana que nós estudamos, nós caímos nas leis, né? Existem as leis naturais, as leis naturais, as leis universais, porque daí tem, né, tem a botânica, tem a química, tem a biologia, tem a física, e todas essas leis dizem, esses estudos, né, da física dizem que todo efeito inteligente tem uma causa que é mais inteligente do que o seu efeito. Né? E aí bonito isso, né? Porque quando as plantas elas crescem, né, e florescem e frutificam, então existem causas materiais, né? Vai depender do calor, vai depender da luz, da umidade, da eletricidade. Então, olha quanta coisa que está envolvida no a própria semente, né? Quando você planta uma semente, que lei é essa que faz brotar, que faz germinar, que faz crescer, que faz frutificar, que tem aí né, nos genes, que vai dar continuidade, e isso falando do reino vegetal, mas o homem também, né? Quando a gente faz aí as nossas forças orgânicas, né, da hora que eu gosto muito também, acho que vale a pena, Evolução em Dois Mundos, né, que é na psicografia do Chico Xavier, que eu acho que vale a pena, fala muito dessas leis que estão por dessas forças, né, que são efeitos que têm uma causa, e essas causas, se não foi o homem, então foi uma inteligência muito superior, né. Da mesma forma, o nosso corpo humano, né, Delmar, também, né? Deixei para você essa parte. As moléculas, né? Tudo, acho que a hora o que acontece? O nosso corpo ser tão perfeito, né? Trabalhar tudo tão ordenadamente, cada órgão, quem fez isso, né? Então, acho que trazer também, quando a gente se pergunta o que é Deus, acho que olha também, você sai e vê tudo que o homem, mas olha também para o seu corpo, né? Se conecta com essa vida que você inspira, enfim, é bonita, é poético esse tema hoje. E ele traz um exemplo que eu gosto muito, né, que é a existência de um relógio, simples relógio, principalmente esses relógios mais antigos que a gente vê o relojoeiro montar, né? Quando você vê um relógio, você já sabe que esse relógio não se fez do nada, do acaso, tem um relojoeiro ali, né? Tem todo um mecanismo, tem toda uma engenhosidade, tem toda uma inteligência, tem todo um saber ali. Assim como, quando você falou do nosso corpo, existem, inclusive, por isso que eu falei das leis, né, que já estão pré-estabelecidas, porque tem coisas mecânicas, por exemplo, você não fica pensando, agora, você almoçou, aí você não fica, bom, agora eu preciso parar, que eu preciso pensar que meu estômago precisa digerir. Não. Digestão é automática, respiração é automática, né? Então, você percebe que aí e isso tudo vem de onde? De novo, né? São forças que, na evolução, elas são mecânicas, mas elas têm uma inteligência, né? Como essa do relógio e do relojoeiro, que eu acho que né? Ela cabe bem, é uma metáfora que nos ajuda, né, a essa conexão e essa ligação com Deus, que eu acho que isso aí quando você junta o Evangelho, né, por isso que é legal a gente trazer o Livro dos Espíritos, agora traz a Gênese, e quando você fala em amor a Deus, ou o valor que Deus tem na sua vida, então aí você vai juntando todos os livros, que essa também é o nosso objetivo
maior aqui, né? Então, o que diz? A existência de Deus, ela é uma realidade que ela acaba sendo comprovada por tudo isso que a gente está falando, né? Pela evidência material dos fatos, quer dizer, é fato que o sol brilha todos os dias, é fato que a Terra gira, e não é aleatório, ela gira rotação, translação, aí você tem os movimentos dos astros, né? E uma coisa que é interessante é que todos os povos, em todas as culturas, têm essa veneração a um ser superior, né? A criação, que é uma outra maneira também, que não é da lógica, mas aí, né, de que maneira não material, como o seu Almério falou, tem duas maneiras de você se conectar a Deus. Uma delas é, todo efeito tem uma causa, né, mas tem uma outra, que é dessa natureza íntima, que o seu Almério falou, né, e aí, seu Almério, sinto muito, mas eu concordo aqui com a Gênese, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Por quê? Para compreender Deus, para compreender Deus ainda nos falta tanta coisa, sabe o que eu fico pensando? Pega uma criancinha da primeira série, coloca ela no primeiro ano da faculdade. Meu, por mais que essa criança tenha boa vontade, se ela não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, está lá no primeiro ano, sentada, mesmo que ela saiba ler e escrever, mas não adianta, né? Ela tem uma evolução para poder entender, né? Até no próprio livro dos Espíritos, né, já aqui no início do livro, eles falam que por que não é dado ao homem conhecer todas as coisas? Ele fala assim, por que não é dado ao homem conhecer todas as coisas? E aí os Espíritos respondem assim, bem com naturalidade, muito fácil, porque não é dado ao homem perceber certas coisas da criação. Não é dado ao homem ainda conhecer certas coisas que é próprio da divindade. É preciso que o homem cresça, evolua, se aperfeiçoe, para ir compreendendo as coisas que estão no campo ainda do maravilhoso e do sobrenatural, que também não existe, né? Então, a gente coloca lá o sobrenatural e as coisas que não podem ser vistas, que estão escondidas aí. Então, é preciso que o homem se desenvolva para compreender isso. Não é que Deus não permite que você veja, Deus permite que você tome conhecimento de todas as coisas que são criadas. Mas é importante, primeiro, que você conheça o caminho a ser percorrido para chegar lá. Que você falou agora, se você colocar a criança lá entre os meninos da faculdade, ela não vai ter condição de entender o que está acontecendo lá. Então, você precisa ter uma base, você precisa ter um alicerce para chegar lá. E todas as coisas é assim. Você não faz um prédio de cima para baixo, faz de baixo para cima. Não é? É a mesma coisa nessa evolução que nós estamos fazendo para adquirir esse conhecimento que nós queremos conhecer agora de imediato. Quero saber quem é Deus, onde você está. Né? Você já viu Deus? Não. Então, Deus não existe. Né? Então, por essa premissa, fica fácil você responder certas coisas. Mas acontece que, por trás disso, existe todo um mecanismo trabalhando, evoluindo, se ajustando, tudo, para que mais na frente você venha compreender as coisas que hoje você está negando. Quanta coisa a gente ignorou na juventude, na mocidade, e hoje para a gente já se tornaram realidade. A gente, se alguém disser o contrário, a gente vai dizer, né? Não vai ficar muito satisfeito. Mas tem um ponto aqui que eu gosto, seu Almério, que apesar da gente não ter essa condição ainda, porque somos crianças espiritualmente falando, tem alguns atributos que Kardec trouxe, né, os espíritos trouxeram aqui para Kardec. Mesmo não sendo dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus, tem alguns atributos aí. E o que eu achei interessante é que, lembra que a gente falou que desde o início da evolução humana,
Então, Deus já foi comparado a, por exemplo, né, ao Deus trovão, Deus da chuva. Os egípcios, né, eles falavam o Deus Ra, que era o Deus Sol. E então, na evolução também tem algumas culturas, né, que atribuíram a Deus aí muitos deuses também, né, e ainda outros que fizeram aí um Deus ciumento, colérico, parcial, até vingativo, né? Então, olhando um pouquinho para a evolução humana, o que foi associado aí a Deus nas culturas, mas é interessante que temos aqui algumas, que eu achei interessante aqui, né, alguns atributos, e um deles é que Deus é a suprema e soberana inteligência. Isso o senhor já falou bastante, né? A inteligência de Deus é infinita, mas a do homem é finita, e também é uma dificuldade, né? E como é que é nessa outro atributo que Deus é eterno, que ele não teve começo nem fim, seu Homero? Porque se ele tivesse tido um início, ele não tinha saído do nada, né? Então, como é que fica essa eternidade de Deus? Essa questão que deixa todos os cientistas e sábios encrencados aí, inclusive a gente também, né? Tudo que existe aqui nós atribuímos a Deus, não é isso? Tudo que existe aqui ao nosso derredor, atribuímos a Deus, né? Você olha para a natureza, olha para as plantas, para as frutas e tudo, quem fez isso foi Deus. Quem fez aquilo foi Deus. Então, Deus existe, Deus existe. Agora, Deus de onde veio? Então, tem uma colocação aqui que Deus é incriado, e criou. Mas, uma coisa assim, Deus se fez, mas se fez do quê? Do nada. No próprio livro dos Espíritos, na Gênesis, ele vai dizer assim, o nada não existe, gente. O nada não é nada, não tem ligação com nada, não pode surgir do nada. Então, surgiu de onde? Uma criancinha perguntou assim para a mãe, quem que é a mãe de Deus? Exatamente. Né? Então, as religiões, o que acabaram fazendo para satisfazer a curiosidade do homem e dos seus crentes? Criaram um Deus humano, né? Sentado num trono tal, e nós vamos lá prestar referência a ele e tudo mais, nesse sentido. Então, olha como é complicado isso. Incriado, veio de onde? Mas precisa, pelo que a gente conhece na composição das coisas, precisa de matéria, precisa de substância no mundo que nós estamos. No mundo dos espíritos também. Não é matéria igual essa que nós conhecemos, mas é matéria de uma outra natureza. Então, tem os espíritos, tem as ligações, tem os fluidos, tudo, mas é matéria. Então, até aí, tudo bem. Dá para se estudar, para se pesquisar e tudo mais. Mas esse ser que compõe toda essa criação de uma forma tão bem organizada, tão bem arrumada, que satisfaz todas as necessidades nossa humana, como também todas as necessidades dos seres ainda em evolução, como você falou agora há pouco, das plantas, das ervas, das flores e tudo mais. Ali tem uma presença divina controlando tudo aquilo ali na sua germinação, no seu crescimento, na floração, no fruto que vai produzir. Tem toda uma organização ali contribuindo para que aquilo tenha um resultado, seja uma coisa para servir de utilidade na ordem da criação. Ele coloca assim, tudo tem uma finalidade na ordem da criação. Não existe nada que não tenha. Aquilo que foge da nossa compreensão, isso aqui não serve, isso aqui não tem utilidade nenhuma, vamos deixar isso para lá, para o nosso entendimento. Mas se elas estão aí, seja elas do jeito que estão, muitas vezes desagradando a gente, mas na ordem da criação ela tem uma finalidade. Precisa ser assim para estar dentro das leis naturais que regem a nossa evolução, nosso progresso e o mundo onde nós estamos. E o senhor já acabou falando outro atributo, que é o atributo que Deus é imaterial, né? Então, imaterial, por isso que
pela nossa infantilidade, ainda a gente fala assim, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, como ele não conhece nada além de si mesmo, ele torna a si próprio, né, esse meio de comparação para tudo aquilo que ele não compreende. Então, segundo, né, a doutrina, essas imagens que Deus é representado pela figura desse ancião de longas barbas, envolto no manto, né, infelizmente ele tem esse inconveniente, ele reduz, né, esse Deus supremo até as proporções nossas humanas, né, por isso que acaba emprestando, né, um Deus vingativo, as paixões humanas, enfim. Mas mostra um atributo aí, no caso, que Deus é imaterial. É importante a gente, né, ter essa clareza, né, e também imutável, porque se Deus fosse sujeito a mudanças, essas leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, é importante esse outro atributo também. Então, só relembrando, Deus é suprema e soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, né, porque se ele não tivesse o supremo poder, aí o que acaba acontecendo, né? Um poder maior ultrapassa esse, então já não é esse Deus que a gente está falando aqui, né? E é a última que eu gosto muito, ainda não é a última, mas é soberanamente justo e bom, porque essas leis divinas, né, elas vão se revelando das menores coisas, e a gente falou aqui dos vegetais, desde essa semente até o óvulo, até o espermatozoide, né, que tem até as nossas funções biológicas. Então, essa sabedoria, através das leis divinas, se revela nas menores e nas maiores coisas. Então, essa sabedoria não permite que a gente duvide dessa justiça e dessa bondade. Então, mesmo que a gente ouça, às vezes, né, ai, Deus foi injusto, né, não é desse Deus que nós estamos falando, né, porque se existe uma sabedoria, se essa sabedoria ela é infinita, pode não estar a justiça sendo feita nessa vida, mas a gente acredita em outras existências, né? Então, temos aí a bondade e a justiça também como atributos, e não dá para ser, ao mesmo tempo, simultaneamente bom e mal, justo e injusto. Então, atributos de Deus, a justiça e a bondade. O que o senhor acha disso, seu Amélie? Então, Deus soberanamente bom, justo, Deus soberanamente bom e justo, eu acho que é justamente no sentido de que todas as coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, da nossa evolução, Deus não se revolta, não se magoa com as nossas atitudes como nós fazemos. Por isso, ele é soberanamente bom e justo, mesmo diante das nossas falhas que nós cometemos contra as próprias leis naturais, na vida física, contra a natureza da terra, dos nossos irmãos, da sociedade, tudo, é levado em consideração o nosso estado evolutivo, o nosso estado espiritual, por não compreender a lei de evolução e progresso e de que todos nós fazemos parte do mesmo todo. Então, aquilo que tem em mim, tem em você, tem em outros tantos, vem da mesma fonte. Então, como coloca na Gênesis, né? Todos nós caminhamos, viemos do mesmo princípio e retornamos para o mesmo princípio. Então, se eu vou retornar para o mesmo princípio de onde eu vim, eu preciso colaborar com aqueles outros que estão ao meu derredor para que eu possa cumprir com os desígnios que a lei estabeleceu. Aí entra, no meu modo de ver, a bondade e a justiça. Não é que eu estou sendo injusto com você por isso, por aquilo. Acontece que foi desrespeitado o quesito da lei, da ordem,
e isso prejudicou a evolução e o progresso de outros seres que estão na caminhada. Então, isso tem um custo, tem que ter um respaldo. Então, nesse momento, você vai passar por umas certas tribulações para reparar esse dano que foi praticado em prejuízo do outro, e nisto que está a soberana bondade e justiça, porque não se irrita com as falhas cometidas por aqueles que ainda não conhecem a lei. A lei é sábia também e justa, né? Então não tem essa parte da nossa, como é que eu falo? Esses deslizes que nós cometemos, eles não ficam assim de uma forma impune. Eles têm um resgate a ser feito daquilo que você cometeu. Quando nós agimos dessa maneira, entra aí a bondade e a justiça de Deus. Para ser justo, aquilo que você cometeu, contrariando os princípios, precisa ser reparado. Ninguém vai fazer por você. É você mesmo que vai ter que dar conta disto e daquilo. Aí está a bondade. Eu não vou castigar você. Eu vou dar a oportunidade de você reparar o dano que você cometeu, seja de qual natureza for. Aí está a bondade e aí também está a justiça. Perfeito, seu Homério, muito bom. Esse também é um dos que eu mais gosto também. Deus é soberanamente justo e bom. Perfeito e único, né? Também Deus é único. Estamos chegando aqui no finalzinho, quero abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta, e também avisar que a Fê está de olho no Facebook, então agradecendo também as participações no Face. Se tiver alguma pergunta também no Facebook, tá, Fê? Você coloca aqui para a gente também, por favor. Algum comentário, dúvidas, pessoal, para que a gente possa encerrar? Não? Quero agradecer estas falas tão maravilhosas. Gratidão. Obrigada, Elza. Obrigada, viu? Muito bem, acho que Adelmar... Seu Homério tem considerações finais? Seu Homério, e aí Adelmar faz a prece de encerramento, então. E ainda tem bastante assunto para falar desse capítulo, né, seu Homério? Não falamos Tem tudo. muito, né? Tem muita... como é que fala? Tem as questões que são colocadas, né? E o desenvolvimento da ideia, né? É essa que a Adelmar colocou aí, né? A soberanamente justiça, né? Justiça e bondade. Quanta coisa você tem para falar isso daí, né? Eu acho que para você... A vantagem é que a vantagem a gente pode fazer, quando terminarem os capítulos, a gente volta tudo de novo e a partir desse lugar que a gente parou hoje, a gente continua, seu Homério. Isso é estudo até o fim da vida, seu Homério. Então, vida física. Luísa Alves, muitos aprendizados para nós também. Muito bem, podemos ir encerrando, então? Vamos lá. Então, agradecendo... já foi rápido, né, seu Homério? Agradecendo a presença de quem está em sintonia aí pelo Facebook, quem está em sintonia aqui no estudo, e que possamos, então, nessa conexão com esse Deus que estudamos tanto hoje, que nos conectamos, tem a Fernanda trouxe para nós do livro Coragem, Emmanuel Espírito, através de Francisco Cândido Xavier, diz assim para nós, olha, que prece mais linda. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridem, que te menosprezem, aceitarás,
inimigos e opositores, à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta, da desesperação, ante os golpes e injúrias que te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e de proteção do que do fel e da censura. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores que surjam perigos, riscos, que te obscureçam a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces em Deus, permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações, além das sombras, limitações, mudanças, em plenitude de vida eterna. E nessa vibração, que esse Deus, o Deus das nossas almas, das nossas vidas, nos abençoe, nos guarde, e que Jesus, o nosso mestre maior, também nos abençoe, que possamos estar juntos, quarta-feira que vem, com novos aprendizados.